Paz do Senhor, povo de Deus, amém? Nós vamos fazer um estudo aqui da palavra de Deus a respeito da deslealdade, amém? Hoje a deslealdade provoca morte espiritual nas pessoas. Deus não suporta a rebelião em qualquer forma ou bagagem ou embalagem. Não se envolvem em um tipo de rebelião. Pessoas que se envolvem em rebeliões normalmente são pessoas simples e que não sabem o que estão fazendo. São inocentes e ignorantes. O fruto da rebelião na Bíblia é morte. Deus irá sempre. Deus irá sempre substituir, melhor dizendo, o rebelde por outro rebelde. O lugar do rebelde será preenchido por outro mais digno do que ele. O rebelde será banido para o esquecimento e haverá maldição sobre ele e sua família, diz a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler agora a palavra de Deus no livro de Salmos, né? Louvado seja Deus, capítulo 109, 17. Estamos falando de um estudo de rebelião. Amém? Rebelião significa ficar contra Deus, né? Aquele que se rebelia contra Deus. Então vamos ver em Salmos 109, 17. É o primeiro item que fala sobre a rebelião. É ficar oposto aos ensinamentos e às coisas de Deus. Diz assim o primeiro item: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a benção, ela se afasta dele. Quer dizer, a pessoa preferiu a maldição, preferiu os ensinamentos contrários à palavra de Deus, traz maldição sobre ele. Amém? Por isso que temos que sempre dar ouvido às palavras de Deus. A primeira rebelião que existiu foi lá no céu. Lúcifer rebeliou contra Deus. Então nós vamos ver em Apocalipse 12, versículo 9. Pegue a sua Bíblia aí. Por isso que temos que sempre ficar com a palavra de Deus. Amém? 12, verso 9. E fala da primeira rebelião que existiu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás queria ser Deus, queria usurpar o lugar de Deus, queria ser igual a Deus. Por isso ele foi lançado aqui. Ele não se contentou com aquilo que Deus tinha dado para ele. Amém? Ele quis se igualar a Deus, quer dizer, ele quis tomar o lugar de Deus. Devido a isso, ele fez rebelião e foi lançado aqui para a terra. Perdeu a sua santidade. Amém? Perdeu o brilho que ele tinha. Então tá aí, hoje é temido pelo povo aqui por um bicho muito ruim, por um animal muito ruim. Mas antes era querubim ungido, andava sobre as brasas afogueadas. Amém? Sua beleza era incomparável, diz a Bíblia. Então ele perdeu toda a sua beleza, foi lançado aqui para baixo, porque ele queria ser Deus, ele fez rebelião no céu. Vamos falar de outra pessoa também que se rebeliou fortemente. Abisalão, filho de Davi.
Diz que ele tinha uma boa aparência, segundo a Bíblia. Abisalão diz que era um homem muito bonito. Segundo Samuel 18:15. Vamos lá. Segundo Samuel 18:15. 18:15. Diz a palavra de Deus aqui. E o cercaram de jovens que levaram armas a Joabe e feriram Abisalão e o mataram. Então a sua sentença pela rebelião que Abisalão fez, porque Abisalão chegou a tomar o trono do seu pai Davi. As pessoas chegavam na cidade, ele dizia, não, olha aqui, o rei não tem tempo para receber vocês agora. O rei não pode. Fala comigo. Quer dizer, ele estava tomando o lugar do próprio rei, né, para dizer que ele era bonzinho e o rei era mau. Então ele estava fazendo um tipo de rebelião para que o povo se revoltasse contra Davi. E aconteceu. Ele tomou o trono. Davi, a Bíblia diz que Davi teve que fugir, mas o preço pela sua rebelião foi a morte, diz a palavra de Deus, Samuel 18:15. Amém? Outro que também se rebeliou, Aitofel, segundo Samuel 17:23. Segundo Samuel 17:23. Vendo, pois, Aitofel que não se tinha seguido o seu conselho, abardou um jumento e levantou-se e foi para a sua casa, para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa. Enforcou-se e morreu. Amém? Quer dizer, os conselhos que Aitofel usa dão a Abisalão. Então, Aitofel também foi outro que se rebeliou e a sua sentença foi a morte. Simei, 1 Reis 2:46. 1 Reis 2, capítulo 2, 46. Diz a palavra de Deus. 1 Samuel 2:46. Acho que é isso mesmo. Amém? 2:46. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, né? Isso mesmo. Aliás, 1 Reis. Me desculpa aí. 1 Reis. 1 Reis 2:46. 1 Reis 2:46 fala de Simei. Amém? O rei mandou a Benaia, filho de Joiaba, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Simei também morreu por rebelião. Adonias, segundo 1 Reis 2:25. Diz a palavra de Deus. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiaba, o qual deu sobre ele e morreu. Mataram. Amém? Porque ele tinha se rebeliado contra Salomão. Outro também que pagou o preço por causa da rebelião, nós vemos lá no Novo Testamento. Mateus 27, versículo 5. 27. E no versículo 5. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se, foi e se enforcou. Judas Iscariotas se enforcou porque
ele rebeliou contra o próprio Cristo. Amém? Então a rebelião é um pecado muito grave. Quando a pessoa se rebelia contra o próprio Deus, geralmente a sentença é a morte. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse pequeno estudo aí sobre rebelião contra Deus. Temos que tomar cuidado. Deus abençoe, fique na paz de Jesus.